iniciando aí uma aula especial, contando com a presença muito especial do Fernando Sarmento. Nós estamos no ambiente Zoom, pode ser que depois de um tempo caia a nossa videoconferência, tá? Se cair, nós vamos entrar de novo, mandar o link de novo, tá? Nas últimas experiências que nós fizemos, não aconteceu isso, mas pode ser que venha a acontecer. Eu estou agora já perguntando para vocês se todos concordam que a gente grave, ou se tiver alguém que não concorde, se manifeste pelo chat. O professor Fernando Sarmento concordou também em gravar, e a ideia de gravar é só para deixar disponível para vocês lá no Teams, né? E aí vocês podem rever, porque como eu havia comentado, vocês vão precisar fazer um relatório sobre essa vinda do Fernando aqui, fazer uma síntese crítica do que foi conversado e que aprendizado que vocês tiveram, tá? O que vocês tiram de conhecimento aí desse momento aqui que a gente está recebendo o Fernando. O Fernando Sarmento, ele cobra R$10.000 a hora de palestra dele, tá? Ele, por causa da Covid, ele vai fazer de graça hoje, então ele está aproveitando a vinda dele aí, tá? Então aproveitem bem, aproveitem todo o conhecimento que ele tem. Depois nós, no final, vamos liberar para perguntas, tá? Então, como tem muita gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, por favor, anotem. Daí, depois da conversa, a gente vai liberar para perguntas e respostas, tá? O Fernando tem uma vasta experiência profissional em várias empresas. Eu já pus algumas aí para vocês. Foi meu colega de empresa também. Há mais de 30 anos de amizade, de trabalho juntos. Ele também é sócio da nossa empresa Provendas e vai falar um pouquinho sobre ele também para vocês. E aproveitem, gente, tá bom? Eu vou atuar como um facilitador, coordenando aqui o chat, eventualmente fazendo alguma pergunta. E quem tiver alguma pergunta também assim específica, quiser fazer no meio da conversa, dentro do contexto que ele vai comentar, faça por chat, tá bom? Então, repetindo, vou gravar. Quem não se manifestar em 3 segundos é porque concordou, tá certo? Então, beleza. Então, já acionei para gravar. Fernando Sarmento, seja muito bem-vindo, meu amigo. E fique à vontade aí para suas palavras iniciais, para você começar a fazer o que você tinha previsto. Nós já conversamos antes, acho que vai ser extremamente rico para esse público, tá bom? Muito obrigado. Primeiro, professor Celso, mais uma vez, meus agradecimentos a você pelo convite. É sempre um contentamento muito grande poder estar aqui contigo e, sobretudo, com os alunos, né? O pessoal que está aí firme estudando. Eu, como vocês, também passei pela PUC, me formei em administração pela PUC, fiz uma pós-graduação de marketing também na PUC, fiz uma formação em introdução à psicopatologia psicanalítica na Sociedade Psicanalítica de Campinas, fiz 2 formações de coaching no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, no ICI, de São Paulo. Minha carreira profissional, eu comecei como vendedor, depois eu me promovi para profissional de vendas, depois eu me promovi para supervisão de vendas, depois eu me promovi para especialista de marketing de grandes contas, depois eu me promovi para gerente de grandes contas e depois tive 3 atuações como diretor comercial em consultorias, né? Uma delas de São Paulo, bem conhecida, a Dorsey Rocha, e
E agora, nos últimos 4 anos, eu estou atuando full-time como coach, tanto para as questões pessoais como profissionais, mas, sobretudo, no mundo corporativo, fazendo consultoria para líderes, pessoas que conduzem pessoas, né? Obter resultado por meio das pessoas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou compartilhar com vocês uma visão de como é que é a venda no mercado B2B, de empresas para empresas, né? Um foco, um olhar na questão de relacionamento, né? Quando a gente vai falar da parte de vendas, vamos assim dizer, num segmento onde você vai ter que compreender as necessidades do outro, eu diria que é uma venda diferente de vender um produto, mais na linha da questão de compreensão das necessidades. Então, eu preparei uma apresentação que eu acho que vai facilitar mais a gente compartilhar com vocês. E intitulamos Os Desafios da Vida Consultiva. E no decorrer dessa apresentação, a gente vai entendendo um pouco mais por que desafios, né? Por que existe um desafio da venda consultiva, né? A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, uma visão, eu conversei com o professor Celso, falei, eu acho interessante levar uma visão inicial de processo, né? Pensando na pré-venda. O que está fazendo? Aula. Aula não, cara. Alguém está com o microfone aberto, por favor. Então, a gente tem aí a pré-venda, que a gente chama de oportunidade, onde você tem 4 passos, seja para qualquer tipo de busca de alguma oportunidade. Então, a gente vai ter que prospectar, identificar a oportunidade, qualificar essa oportunidade e agendar, de alguma forma. No passado, né, antes da pandemia, vamos dizer assim, passado recente, muito agendamento via telefone para fazer uma visita presencial, né, a necessidade de uma visita presencial. Mas hoje, a tecnologia já nos proporciona a gente fazer o agendamento à distância e ter, como nós estamos tendo agora, a oportunidade de ter um contato à distância, de forma remota, né? Então, a pré-venda, é interessante vocês terem essa visão de vou prospectar, identificar e qualificar. Quando eu estou diante do cliente, a oportunidade se transformou na chance do satisfazer. Se vocês verem abaixo aqui, ó, o satisfazer. Para eu satisfazer, o que eu vou ter que saber fazer bem? Levantar as necessidades. Qual é o problema do cliente, né? Para que depois eu possa elaborar uma proposta sob medida, para que depois eu possa apresentar essa proposta para ver se ela faz sentido para o cliente e, principalmente aqui, é uma oportunidade da gente checar se o cliente foi realmente compreendido. Vamos dizer que na apresentação da proposta, a gente busca testar um entendimento com o cliente, para ver se realmente foi compreendido e se a solução que está sendo encaminhada, ela vai, vamos dizer assim, produzir benefícios. Se produzir e o cliente perceber ganhos nessa proposta, a chance da gente fechar a venda e, vamos dizer, entregar o produto. Aqui não só o produto tangível, mas o intangível. Nós estamos falando também de serviços, né? E depois, caso você realize a venda, você tem a consolidação da venda, tem no pós-venda, que é avaliar se realmente a solução que foi proposta e vendida está produzindo os benefícios esperados pelo cliente. Então, a gente precisa consolidar essa venda. Normalmente, se faz essa consolidação logo, dependendo do segmento e do negócio, mas tipo 15 dias depois, uma semana depois, 20 dias depois, está visitando o cliente para avaliar. Se faz depois também no pós-venda atendimento programado,
eu programo atendimentos para ir lá no cliente, independente dele ter chamado. Atendimento requerido quando o cliente nos chama. E esse processo do pós-venda, na verdade, ele pode se transformar de novo num processo de pré-venda, que a gente pode ter a expansão da venda por conta desse relacionamento. Então, não sei se vocês já tinham visto a visão de um ciclo de vendas, né? E eu procurei trazer exatamente para a gente poder ter essa visão de processo, vamos assim dizer, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar para o chat aí com o professor, que a gente tenta responder, se ficou alguma dúvida no ciclo. Ou também ir anotando aí, e ao final fazer as perguntas, né? Muito bem. Vamos falar então agora, estou diante do cliente, né? Eu fui lá, agendei, estou na frente do cliente. Então, antes de qualquer coisa, nós estamos falando de um relacionamento entre pessoas, né? Então, nós estamos falando de algo que vai ter que se refletir, para quem quer vender soluções, as questões comportamentais. Mas olhando na ótica do cliente, a primeira coisa que nos surge é a questão de quando eu olhar para um cliente, eu já tenho que estar pensando sempre qual será a necessidade dele, se é que ele vai ter necessidade que venha ao encontro daquilo que eu posso resolver ou não, né? Às vezes pode surgir necessidades que não diz respeito à solução que eu posso oferecer. A outra ótica é a ótica do produto. Tem um produto aí no meio, né? Pode ser tangível ou intangível. O produto ele tem que, na verdade, significar uma ajuda. Transformar, assim, o produto a princípio, qualquer produto, se você olhar, ele está sempre propondo uma ajuda. Resta saber se essa ajuda tem a ver com a necessidade do cliente. E no olhar para o profissional de vendas, se o cliente tem necessidades, o grande desafio do profissional de vendas é saber fazer perguntas, né? E, mais do que isso, saber escutar, entender, compreender para satisfazer. Então, veja, o vendedor, diferentemente do profissional de vendas, o vendedor, ele não parte para essa linha do perguntar. Ele parte para a linha de ficar falando do produto. A crença que ele tem é que eu vou lá para convencer o outro. Então, nós não estamos falando dessa venda. Não é uma venda de que eu vou lá para convencer. A crença é, eu vou lá para escutar, entender, compreender e avaliar se essa ajuda vai satisfazer a necessidade do cliente. Ok? Então, veja, nós temos o profissional de vendas que ele precisa compreender o produto, não para ficar falando do produto, mas sim para fazer perguntas relacionadas que levante as necessidades do cliente, que diz respeito àquilo que ele tem para oferecer, né? E aí o produto atender ou não as necessidades do cliente. Então é muito importante, se vocês estivessem me perguntando agora, só desse slide aqui, eu diria que o grande desafio, lembra que eu comentei lá dos desafios da venda consultiva no B2B, é a capacidade de você se conter para escutar, entender e compreender o cliente. É muito importante. E testar entendimento ao longo desse... Se a gente for parar para pensar um pouco, tirando a visão comercial, imagine numa relação humana, com o seu namorado, com a namorada, com a sua esposa ou esposo, veja a importância dessa visão de perguntar, escutar, entender e compreender o outro, né? Diríamos que tem muito a ver com a questão da empatia, né? Qual é o grande desafio nesse sentido, então? Transformar perdas em ganhos. Olhou para o cliente. Esse cliente tem necessidades? Ou não? Mas qual é o grande desafio? Por trás das necessidades, nós vamos ter que descobrir se ele está tendo perdas. Quanto maior for as perdas que ele tem, mais desejo de solução. E mais chance de nós convertermos essas perdas em ganhos se o nosso produto, a nossa ajuda, realmente satisfazer essas necessidades. Tudo bem?
transformar perdas em ganhos. Voltando de novo para essa questão das necessidades do cliente, eu diria que existem duas categorias de necessidades, as implícitas e explícitas. Muito importante vocês compreenderem essa visão das necessidades. Necessidades implícitas e explícitas. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. O produto, ele tem características, vantagens, que é a ajuda, e benefícios, que é o ganho. E também vai ser muito interessante vocês compreenderem a diferença entre vantagens e benefícios. Muitas das pessoas confundem isso. E no que diz respeito à questão das perguntas, nós vamos dizer que tem 4 categorias de pergunta para você poder identificar e desenvolver as necessidades de implícita para explícitas. Perguntas de situação. Eu quero dizer para vocês que vocês já usam essa pergunta essas perguntas no dia a dia de vocês. É como você encontra um amigo e você fala: e aí, como é que você está? É uma pergunta de situação. De repente, na conversa, pode evoluir para problema. De repente, o seu amigo pode estar dizendo: aconteceu um fato aí a semana passada que está me incomodando bastante. Opa, já foi para o problema. Depois, muito interessante, se tem um problema, precisamos descobrir as consequências do problema, as implicações do problema. Nesse aspecto, é interessante a gente não ficar detido só no problema e perguntar quais são as consequências. Quando eu busco saber as consequências, eu já estou transformando as necessidades de implícita para explícitas. E perguntas de ganho, que está relacionado com as necessidades do cliente em querer resolver o problema. O desejo de solução. O N do SPIN aqui, vocês estão vendo na vertical? SPIN, né? A necessidade de solução. Seja assim, quanto mais o cliente tiver clareza da sua situação, do seu problema e das implicações, que são as perdas, mais chance dele necessitar o desejo de solução. E aí é o momento de você fazer perguntas de ganho. Que ganhos o senhor teria se o senhor tiver tudo isso resolvido? Ok? Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida que queiram encaminhar lá para o professor. De novo, o profissional de vendas precisa compreender, veja a setinha aqui, o produto. Mas para falar do produto, não, para saber fazer perguntas. Eu uso o conhecimento do produto para transformar em perguntas para poder identificar as necessidades do cliente, não é isso? Uma vez identificado, eu posso pegar vantagens do produto, que é ajuda, e relacionar com as necessidades explícitas. E mais à frente vocês vão compreender essa categoria de necessidade, essas duas classes, né? E quando eu consigo satisfazer com as vantagens as necessidades explícitas, eu transformo em benefícios. Quando eu transformo a ajuda que o produto oferece em satisfazer a necessidade do cliente, transformo vantagem em benefício, que são os ganhos, ok? Seguindo. Fernando, deixa eu só aproveitar aqui. Bom, Sim. primeiro, eu tinha anunciado para eles que você ia falar sobre o B2C. Eu me confundi. Eu pensei B2B, mas eu pus B2C. Ah, tá. Certo, gente? Então, corrigindo, o Fernando trabalhou tanto com B2C como B2B, mas a abordagem que ele está passando é muito útil para o B2B, tá? Só fazendo uma reflexão aqui, Fernando. Sim. Então, aquele vendedor que fala muito, que te cumprimenta e já vai tentando empurrar um produto, por exemplo. Sim. Esse profissional, ele está atuando utilizando essa metodologia, SPIN? Não. Ou ele está totalmente por fora? Ele está, aquilo que eu comentei há pouco, né? Ele está com a crença de que ele vai lá convencer o outro. Pode até acontecer de fazer uma venda dessa natureza, mas é extremamente arriscado para a satisfação do cliente, né? É aquela história de que quando você foi abordado por alguém e que às vezes
dependendo do valor do investimento, vamos dizer, no caso aí do valor da despesa, né? De repente a gente paga para se ver livre do cara, né? Tá pressionando tanto que você fala, tá bom, vai, vamos comprar, aí você leva para casa, mas é aquela história de você fazer compras que você não avaliou a necessidade, foi uma compra sob pressão, e aí quando você chega na sua casa e que você coloca o produto em cima da mesa, você olha e fala assim, o que eu vou fazer com isso, né? Isso daqui não traz benefício, não traz ganho, né? Então, assim, o vendedor, diferentemente do profissional de vendas, a crença do vendedor é que eu vou lá para convencer, cumprir minha meta e ganhar minha comissão. É mais ou menos nessa linha aí, né? E diferentemente do profissional de vendas, né? Quer dizer que, na verdade, assim, inclusive em termos éticos, a gente poderia dizer que essa metodologia SPIN ela é muito mais favorável às questões éticas, à questão de compliance e toda essa preocupação que nós temos hoje em dia, né? Sim. Imagine agora, inclusive no pós-Covid, né? Sim. Como é que vai ser visto um profissional de vendas assim, né? Pelas empresas ou mesmo pelo consumidor final, né? Complicado, né? É alguém que quer fazer a venda e não está nem aí se a pessoa vai estar satisfeita ou não, né? Sim. E aí é aquela coisa, né? É um relacionamento de... É que nem eu estava falando agora há pouco, né? Relacionamento no namoro, num casamento, no noivado, enfim, é que eu não estou preocupado com o outro, só estou preocupado comigo. Não perdura, não se sustenta um relacionamento dessa natureza, baseado no ganha-perde. Um ganha e o outro perde. Nós estamos falando aqui de um relacionamento de ganha-ganha, onde a questão do escutar e compreender para satisfazer, tá, o cliente, ou o outro, vamos assim dizer, vamos dizer assim, fator fundamental e que está calçado, como você falou, na questão da ética e da moral, né? Então, é aquela coisa, botar a cabeça no travesseiro e ter ouvido do cliente de que a minha presença significou transformação de perdas em ganhos. Esse é que é a minha preocupação, eu como cliente, eu como fornecedor, como coach, eu estou preocupado em conhecer as perdas da pessoa, profissionalmente ou pessoalmente, o que é que ela está perdendo, está incomodando, e trabalhar no sentido de ajudar o outro a encontrar as suas respostas, buscar a transformação necessária para que ele possa atingir os objetivos e seu estado desejado, olhando sobre a ótica do produto coaching, né? Nesse sentido. Então, com certeza, e para isso eu trouxe aqui, para vender soluções, quais comportamentos os profissionais de vendas precisam ter? Comportamento precisam ter. E aí eu trouxe uma visão rápida de se existe diferença entre vendedor e profissional, que a gente já está falando, né? Então, o vendedor, eu procurei aproveitar a própria palavra, ele vendedor. O vendedor, vendedor, né? Ele não está preocupado. Ele pode, inclusive, com aquilo que ele vendeu, criar uma dor, um incômodo no cliente. E, diferentemente do profissional de vendas, se eu, como profissional, preciso saber usar de perguntas para identificar as necessidades, eu diria que o profissional de vendas ele tem que ser um bom identificador. Um bom identificador. Se eu for um bom identificador, eu vou ser um bom resolvedor. Com isso, eu vou ser um bom aliviador. Fica fácil, né? Então, assim, profissional de vendas, saber identificar a dor, saber ser um bom resolvedor para ser um bom aliviador. Faz sentido ou não? Faz. O que eu tenho sentido, Fernando, Sim. é que, em especial no momento que nós estamos vivendo, cara, em especial nesse momento, eu tenho participado de algumas reuniões com empresas multinacionais aí de um certo porte e na área de consumo, né, de chocolate, etc. E eles têm identificado claramente que o plano estratégico deve estar extremamente
voltado daqui para frente em agir pelo propósito da organização. As pessoas têm que agir com propósito, agir com intenção de ajuda, agir para estender a mão, para aliviar dores das pessoas em geral, da comunidade onde vivem, do país onde vivem. Então, as empresas que vão sobreviver nesse momento, daqui para frente, são aquelas que as pessoas vão reconhecer o valor de que elas estão ao lado das pessoas. Sim. Que elas tratam bem as pessoas, que elas tratam bem os fornecedores, não escravizam fornecedores, não tapeiam clientes, né? Não forçam venda para bater meta só, né? E sim trabalham numa visão extremamente moderna, que é essa que você está trazendo para nós. Essas empresas vão sobreviver, porque as pessoas ficaram extremamente críticas. Estão identificando agora, nessa hora de dificuldade, quais são as empresas que realmente estão com eles. Quais são os bancos que estão com eles, com os seres humanos, né? Estar com o outro no sentido de ser um resolvedor, né? De resolver, de estender a mão, de aliviar dor. Isso. Né? De compreender a dor, da questão da empatia. Sim. Isso daí, assim, aumentou tremendamente o peso disso daqui para frente. Já era muito alto, agora é imprescindível. Quer dizer, se a empresa não tiver isso, ela não vai conseguir fidelizar pessoas de jeito nenhum. Sem dúvida. Tem até um detalhe, né, Celso? Se a gente vai olhando para essa, vamos dizer assim, para essa, eu não chamo nem de técnica de vendas, é uma abordagem. Sim. É uma abordagem do relacionamento humano. Cada um de nós que estamos nessa sala agora, se coloque na posição, reflita em algum momento da sua vida, quando você estava com algum tipo de incômodo e que você teve alguém que te escutou. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que tem muito a ver com isso, que diz que dor dividida, dor diminuída. Né? Então, assim, você está diante de alguém e ser percebido a real intenção de estou aqui para ver se eu consigo resolver. Se eu não tiver solução para resolver, eu tenho que dizer que eu não tenho solução para poder oferecer. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. As necessidades que surgiram, né? Um pouco mais para frente eu vou tentar lembrar, tem um case que eu sempre comento, que é muito interessante, que tem tudo a ver com essa abordagem de como identificar e desenvolver as necessidades para serem satisfeitas, né? O cidadão colocou uma necessidade de peso na minha frente, se naquele momento eu fosse se eu tivesse uma solução, um produto que eu pudesse resolver, eu digo para você que as chances da gente ter fechado o negócio teria sido muito grande. Mas eu tive que olhar para ele e falar assim, isso eu não consigo resolver. Não, e nem conheço ninguém para poder te indicar. Se eu souber e que seja uma pessoa ética, eu te indico. Então, assim, saí de lá, o presidente da empresa que eu estava conversando, saí de lá, tenho um relacionamento com ele até hoje e não vendi. Não vendi para ele, porque eu não tinha como resolver a dor que ele estava. Daqui a pouco eu conto esse case aí. Tudo bem? Podemos seguir? Perfeito. Isso é muito rico aí e eu sou testemunha que você, desde o início da sua carreira, sempre bateu nessa tecla da venda consultiva, da venda realmente de solução, de estar voltado, olhando para o cliente e não só para o próprio umbigo, né? Porque é lógico que é fundamental bater meta, mas não à custa de uma tapeação ou de uma forçação de barra, né? Que vai fazer com que o cliente compre uma vez só. Depois o cliente nunca mais vai querer ver sua cara. E outra coisa, sabe, Celso, que a gente não pode perder de vista, é o seguinte, a venda ela é consequência de um relacionamento humano, não é? E se a gente parar só um pouquinho para pensar em nós, seres humanos, no tocante à personalidade humana, né?
de cara, eu diria, se alguém me perguntasse, para você, do que é constituída a personalidade humana? Eu diria que não é matemática a personalidade humana. Não é 2 mais 2 é igual a 4. A personalidade humana ela está baseada em emoções e sentimentos. Nós não podemos perder de vista isso. O mundo dos sentimentos. A gente fala muito do mundo dos fatos, né? A gente conta os fatos, mas dificilmente, não sei, cada um pode estar pensando agora, né? Quem que olhou um dia para você e falou assim, mas o que você está sentindo? Não é? Então, ter clareza de que eu estou diante de um ser humano que tem uma personalidade baseada em emoções e sentimentos. Né? Nesse momento que nós estamos aqui, as emoções estão aí e os sentimentos também. Né? Então, não podemos perder de vista isso. Quando a gente humaniza o relacionamento na área comercial, os ganhos, eu sou testemunha disso, da minha luta de... Comecei como um vendedor, um tirador de pedido, né? Como a gente falava antigamente. E depois eu descobri que o meu negócio era ser um profissional. E você sabe por quê? Não? Quando eu descobri que eu amo gente. Eu descobri que o que eu mais amo na essência? Eu amo gente, eu gosto de ser humano. Então, eu fui para a área de humanas, né? Na parte de relacionamento. E estou até hoje. Hoje, eu vendo o processo de coaching, eu planejo o trabalho, eu entrego o trabalho, eu cobro o trabalho e eu vou lá para saber como é que ele está depois do trabalho, acompanhando esse processo de transformação da pessoa, né? E aí vem a satisfação, né? Que tudo não é dinheiro, né? Tudo não é dinheiro. Exatamente. E o que é uma venda consultiva, então? Né? Eu trouxe aqui uma explicação mais objetiva. Dizer assim, ó, o que é venda consultiva? Ajudar o cliente a compreender. Compreender o quê? O seu problema. Será que ele tem problema? Não sei, pode ser que ele tenha. Mas ele, por conta de estar no dia a dia, e nós também estamos no nosso dia a dia, a gente vive muito no automático. Então, uma visita de um profissional de vendas, ela tem que ter um sentido de uma parada para refletir, parada para poder pensar, parada para poder sentir e, sobretudo, parar para poder despertar. O cliente pode olhar e falar assim, cara, sabe que eu escutei isso quantas vezes? Nossa, eu não tinha parado para olhar esse problema que eu tenho aqui, não é? Mas compreender só o problema? Não. Precisa compreender também a dimensão e a gravidade do seu problema. O tamanho do problema. É pequenininho? É médio? É grandão? Quanto maior for a dimensão e a gravidade, maior será a dor. Quanto mais dor, mais necessidade de solução. E se eu tiver uma solução que venha aliviar essa dor, o cliente vai perceber os ganhos, ele vai perceber os benefícios. Ele não vai estar comprando um produto, um serviço, por vantagens. Ele vai estar comprando por benefícios. E, principalmente, para a gente poder ter clareza do problema, nós precisamos buscar as implicações do problema e as consequentes perdas. Aquele que eu já comentei no início, né? Qual que é a missão do profissional de vendas? Transformar perdas em ganhos. Então, o que o cliente está perdendo? Onde que dói? O que está acontecendo, né? Então, esse é o grande papel do profissional numa venda consultiva. Compreender o problema, ele e o cliente, a dimensão e a gravidade e as consequências e as consequentes perdas, né? E aí, quais perdas normalmente acontecem? Eu digo que não escapa dessas 4, viu, Celso? Primeiro, perda financeira. Com certeza. Nessa dói bastante, né? Quando o cliente percebe o quanto ele está perdendo financeiramente. Perda de produtividade também. Perda de qualidade. E perda de confiabilidade. Então, é esse olhar. E normalmente o que dói muito é o financeiro, perda financeira. Então, eu tenho que estar com esse olhar para poder descobrir. E aí, veja, que quanto mais os meus comportamentos estiverem voltados para poder identificar, desenvolver a necessidade do cliente,
mais clareza eu vou ter das perdas e vou poder, inclusive, setorizar essas perdas com o cliente, não é? E eu posso assegurar, na grande maioria das vezes, o cliente ele tem muita extensão de informação dentro da empresa, mas geralmente pouca profundidade. O nosso papel lá é reduz a extensão e busque profundidade. Às vezes, uma perda só, uma delas aqui, já é suficiente para o cliente avançar para querer buscar uma solução e transformar essas perdas em ganhos. Você quer comentar alguma coisa, Celso? Eu acho que essa abordagem é tão bacana. O Fernando era, dentre outras coisas, foi instrutor também desse modelo de visão comercial dentro da Xerox do Brasil. Quando nós trabalhamos juntos, eu aprendi muito com ele aí. E ele era um excelente gestor de equipe de vendas, que, na verdade, tem a ver com o título da nossa disciplina, né? E se você tivesse algum caso para contar para nós, seja da questão de confiabilidade, eu lembro muitas vezes que você contou um caso de um cliente que você saiu com uma dúvida do processo de venda, você tinha falado sobre uma cláusula ou não com o cliente, daí você não conseguia ir embora, ou chegou em casa e ficou preocupado, enfim. Quer dizer, a importância disso, né? Na verdade, eu nem cheguei em casa. Eu acho que foi depois de 80 metros assim que eu saí da empresa do cliente com o meu carro, eu lembrei e falei assim, puxa, eu acho que eu estou com dúvida se eu comentei da taxa de transporte. Tem uma taxa de transporte, eu acho que eu não comentei. E eu voltei lá na empresa, e eu me recordo até, ele era um deficiente físico, o proprietário da empresa. Ele andava numa cadeira elétrica, e na empresa dele, na portaria, atrás da recepção, já tinha um elevador que ele subia por ali, né? Eu voltei, coincidentemente, ele estava ali na recepção. E aí eu voltei e falei, escuta, o senhor me desculpa, eu creio que eu não devo ter dito, é mais certeza que eu não devo ter dito que tem uma taxa de transporte. Eu comentei isso com o senhor. Ele falou, não. Eu falei, eu queria falar para o senhor quanto é a taxa de transporte, então, e fique à vontade do senhor poder até desistir do negócio, porque eu não comentei na hora. Ele olhou para mim e falou assim, não precisa nem me dizer a taxa de transporte. Só o fato de você ter voltado aqui e ter falado isso para mim, siga em frente com o pedido. Então, sabe, isso daí dá uma, né? Sim. Isso daí, como é que eu posso dizer para você? Você sentir, aquela coisa do mundo dos sentimentos, né? Você sentir que você é ético, cara, a sua consciência, eu costumo dizer, o que vale mais, a sua reputação ou a sua consciência? Essa é uma pergunta que eu até deixo para a classe aí, né, para o pessoal. Você está mais preocupado com a sua reputação ou com a sua consciência? O que vale mais, né? Então, nada paga você botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Consciência e cumprir minha missão, né? Eu diria assim, o cliente comprou você? Comprou. Então, assim, entre vender o produto e vender a sua honestidade, seu caráter, seu profissionalismo, a sua pontualidade, sim, deixe de vender o produto e venda tudo isso que é a sua crença, o seu propósito como profissional de vendas. Sem dúvida. E A tem dúvida... não tem um preço que pague isso, né? Não. É um valor... e outra coisa, é tudo aquilo que é de dentro para fora, né? Ninguém tira de você. Exatamente. É que nem você enfrentar um desafio, enfrentar um medo, vamos assim dizer, e você conseguir superar esse degrau, o sentimento do eu fui capaz, ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Exatamente. Então, é muito importante para a gente poder ir construindo a nossa autoestima, né? Perfeito. Você poder lidar com isso e ter autocontrole e baseado na ética e na moral. Então, assim, não tem o que pague, né? Eu diria também, Fernando, uma coisa muito importante. Isso também o dinheiro não compra. Não. O dinheiro não compra isso.
Não, não compra. O dinheiro compra quando nós estamos falando de preço, né? Agora, quando nós estamos falando de valor, o dinheiro não compra. Né? Exatamente. É muito importante. É venda consultiva baseado na ética e na moral. É isso. E poder entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, né? Isso. E em casamento, relacionamento, você tem um compromisso. Agora, não quero mais, não gosto mais. Termina. Não quero mais atender aquele cliente porque ele tem um problema de caráter. Não vai atender, fala não, né? Não ter medo de dizer não, né? E ficar preocupado com o que os outros vão pensar sobre a minha pessoa. O que interessa não é a minha reputação, é a minha consciência. Se eu estiver tranquilo comigo mesmo, não é? Sim. Cumprir minha missão, ir lá e tentar satisfazer a necessidade do cliente. Então, esse é um caminho. Eu aproveitaria até essa sua fala, Fernando, de depoimento, também para repassar isso para a profissão desses alunos que estão aqui, né, em publicidade e propaganda. Nossa. Então, veja como a importância dessa questão da ética, do caráter, de saber divulgar um trabalho que é honesto, que é bem feito, que é leal, que é ético. Sim. E utilizar a publicidade e propaganda para algo que não é ético. Exatamente. Né? Olha a preocupação que nós temos que ter hoje, né? E qualquer profissão, inclusive PP. Observem, vamos dizer assim, como hoje isso fica mais grave ainda, né? Depois dessa situação toda que nós estamos passando, as pessoas estão muito ariscas, né? Com essas questões de erros de gestão, de complicação, de polaridades, né? Discussões que não são... Você nunca sabe se aquilo é para o bem ou se tem uma segunda intenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A área de vendas tem que tomar muito cuidado, a área de publicidade e propaganda, por consequência, e a área financeira, né? A área, em geral, todas as voltadas para o negócio, marketing, gestão de pessoas, né? Tudo. Você está me fazendo lembrar, até tem um livro muito interessante, que eu posso até recomendar aqui para todos, ele chama A Velocidade da Confiança. É um livro que só trata do assunto confiança, uma leitura muito gostosa. Ele é do Stephen M.R. Covey, filho do Stephen Covey, um consultor americano, né? Mas um livro, uma linguagem muito interessante. E quando você está tocando no assunto da confiança, me recorda como ele define a confiança de uma maneira tão objetiva que ele diz, como se fosse até uma fórmula matemática. Ele fala que a confiança é igual a caráter mais competência. Interessante. Então, no caráter, você tem dois aspectos, que é a integridade e a intenção, né? A integridade, às vezes, ela é mais perceptível, porque é aquela história de que aquilo que você fala e você não cumpre, você não está tendo integridade. Então, ela é mais perceptível. Quando você vai para a intenção ela é invisível. Ninguém sabe a intenção do outro. Qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção? Qual é a intenção das pessoas? A gente não sabe, né? Então, é muito importante a gente poder estar sempre olhando para essa questão do caráter, porque se eu for competente, mas não tiver caráter, a confiança cai. E ele fala de uma fórmula interessante que quanto menos confiança, menos velocidade e mais custo. O custo aumenta. Em todos os sentidos. Você pode pensar no que você quiser. Quando você confia em alguém, você tem mais velocidade para a tomada de decisão e, por consequência, o processo tende a ser menos custo. Para a vida, nós podemos traduzir isso para a vida da gente, né?
Com E certeza. é aí que entra a importância da gente saber falar não, né? E o não é para o outro, o não é para mim. Quando eu não sei falar não, eu corro o risco de ser manipulado, de ser abusado. Nós estamos falando de relações, seja elas comerciais ou pessoais. Então, muito importante, o professor Celso, você ter destacado e realçado essa questão da confiança. Então, nós estamos falando de um relacionamento comercial consultivo que tem como foco aliviar a dor do outro realmente, não é? Por muitas vezes, dependendo do que você está vendendo, você pode fazer um teste, fazer um pequeno piloto com o cliente para depois medir o resultado e depois fazer a implementação toda. Pode falar, Celso. O Pedro está Sim. pedindo para você repetir o título do livro. Eu Ah, vou por chama-se aqui, é A Velocidade da Confiança, né, que você falou? isso. A Velocidade da Confiança. Stephen Covey. Esse livro é muito bacana. Muito interessante. Stephen Covey. Isso. Eu coloquei o nome do livro no chat, tá, gente? Realmente é muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Muito rico, né, Celso? Conversamos tanto sobre esse livro, né? Muito, muito, muito. Muito, Eu acho muito. que hoje em dia Nossa! triplicou o valor dele. Sabe, Celso, as coisas que têm valor são as coisas atemporais, não as temporais, né? Exatamente. Temporal acaba. Você pega um livro desse, pelo menos para mim, ele vai ser sempre atemporal. Não vai mudar. Essa questão do caráter, da moral, né? Não é questão de moda, né? Não, não. Muito interessante. Bacana. Então, assim, só caráter não resolve, porque também você pode ter um cara extremamente honesto, caráter e tal, mas não é competente. E aí, como é que fica? A confiança cai também, Sim, né? sim. É que nem você viajar com um piloto de jato, que eu falo para você, ô Celso, você vai viajar com o fulano, amigo meu, extremamente honesto, viu? Agora, competência para pilotar, ele não é muito bom, viu? Você vai subir no avião, não? Não, de jeito nenhum. Muito que você fala, acho que eu não vou, viu? Né? Pensando bem, eu perdi a vontade de viajar. Exato. Muito bem, seguindo então, né? Então, não podemos deixar de ver as perdas do cliente, né? Isso. E aí eu vou entrar um pouco mais profundamente, aquela questão da necessidade implícita e explícita, trazer essa visão. Então, assim, o que é uma necessidade? Então, eu trouxe uma definição aqui, que diz o seguinte, que é uma declaração de um cliente ou de uma pessoa, né? Que expressa ou dá a entender um desejo, um problema ou preocupação, dor, né, pus a dor lá, que o profissional de vendas pode satisfazer, né? Sim. Então, a necessidade está relacionada com incômodo, com dor. E por trás disso, eu preciso descobrir se tem perdas, a dimensão, a gravidade e as perdas, né? Por exemplo, a gente pode dizer que é um potencial de venda quando o profissional de vendas pode satisfazer a necessidade declarada pelo cliente. Se ele declarar uma necessidade, deixou de ser e eu não posso atender, deixou de ser um potencial de venda, né? Então, para a gente poder guardar de uma maneira objetiva, necessidade está relacionada com incômodo, com dor, né? E isso é que pode começar a gerar uma necessidade. Dependendo do tamanho da dor, vai ser o tamanho do desejo de solução. Se for pequenininho, desejo de solução vai ser pequenininho e a percepção de ganhos também vai ser pequenininho. Então, por isso é importante ter muita calma, porque às vezes o problema ele é extremamente grande, de gravidade, de dimensão, só que aquele cara ansioso, e por um sinal que o cliente der de alguma necessidade, ele já começa a falar do produto, ele está perdendo a oportunidade. Ele vai entrar na perda de oportunidade, de identificar adequadamente qual é o problema do cliente, a dimensão e gravidade, né? Existem duas classes de necessidade, implícita
ou explícitas? Vamos na implícita. A implícita, ela está escondida. É uma declaração vaga que podem indicar desejos ou intenções do cliente, mas veja, está em vermelho. Precisa ser desenvolvida a necessidade. Então veja que o cliente fala assim: preciso melhorar os resultados da minha área. É muito vago. Melhorar o que nos resultados da área? Eu vou ter que perguntar mais para esse cliente situações para ver se vão surgir problemas. Quando ele fala preciso melhorar, parece que tem um indicativo de dor aí, né? Parece. Precisamos ver a dimensão e a gravidade. Temos perdido muito dinheiro nessa área. É implícito, é muito vago. Eu costumo dizer, como a gente diz no coaching, né, Celso? Você também fez formação de coaching, atua como tal, né? Tem uma coisa muito interessante que eles falam assim, ó, as palavras são grávidas. Palavras são grávidas. E aí eu uso como exemplo. Se eu falar para você, Celso, eu estou feliz, você me entende ou me compreende? Eu te entendo, mas não compreendo o porquê, né? Isso. Então, esse feliz é implícito, não está explícito. Para eu poder explicitar, eu vou ter que olhar para o outro e falar assim, o que foi que te aconteceu que te deixou feliz? E aí, escutar e boca fechada. Vamos escutar para compreender, né? E às vezes a gente para, né? Não entra nesse detalhe e não está compreendendo, né? Exatamente o que é o ponto, né? Com mais Qual é a dor, profundidade. né? A palavra é grávida mesmo. Qual é a dor do cliente? Que dor é essa, né? Vamos entender essa dor, né? Vamos. É que nem se fosse uma consulta médica, né? Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Estou preocupado com o quê, né? O que houve? Minha empresa não está conseguindo vender, por exemplo. E outra coisa, viu, Celso? Eu não sei se você percebe nas relações, sobretudo por conta da ansiedade, essa sociedade da produtividade, da correria e não sei o quê, porque eu preciso e tudo mais, a gente não para se escutar e nem tampouco escutar o outro. Então, eu diria assim, se alguém me perguntasse, o que seria um diferencial no relacionamento humano? Eu ter a capacidade de poder escutar o outro. Lembra, personalidade é baseada em sentimentos e emoções. Nós não somos matemáticos, não é? Então, quanto mais a gente souber escutar o outro e se escutar, né? Eu acho que começa primeiro se escutando, né? Amar a Deus e aos outros como a ti mesmo, não é mais ou menos assim? Eu não consigo amar o outro nem a Deus, vamos assim dizer, o poder superior da forma com que eu concebo, se eu não amar a mim mesmo, não é? Eu gostei de uma frase da pandemia aí, que parece que me diz assim, vou ver se eu me recordo, diz assim, que nós todos estamos na mesma tempestade, mas cada um está no seu barco. Nós estamos na mesma tempestade, Sim. mas cada um está no seu barco. Então, veja, se eu vou me proteger, se eu vou fazer o isolamento, se eu vou tomar todos os cuidados de higiene e tudo mais, eu estou aqui no meu barco. Agora, o outro que está fazendo no barco, eu não sei, né? Então, assim, um olhar para si, né? Muito importante. Se perceber no relacionamento. Eu estou indo lá visitar o cliente. O que eu estou sentindo? Né? Observar esse sentimento. E aí, pode falar. Meu Deus, o conceito de tempo não existe. Opa, um microfone aberto, acho. Alguém perguntando alguma coisa? Me parece que não. Acho que alguém está com o microfone aberto, gente. Me levou para esse Natal onde me encontraram. Televisão. Matheus aí, né? Acho que é o Matheus, né? Me lembro vagamente como se alguém tivesse me carregado e me levado. Ok. Ok? Vamos lá. Necessidades explícitas, diferentemente da implícita, são declarações claras de desejos do cliente. Sim. O que aconteceu? Ontem, estávamos
Ele dá um monte com tapa nas costas. Pessoal, tem o microfone aberto. Não escutamos ninguém indo embora. Veja quem está com o microfone aberto, por favor. Pode falar, Fernando. Necessidades explícitas, diferentemente da implícita, né? Ela ficou uma imagem aqui, please move in Windows em cima da... Você está vendo aí, não? Estou vendo também. Interessante, né? Mas vamos em frente. São declarações claras de desejos e intenções do cliente, né? Sim. Então, para vender, a gente costuma dizer o seguinte, deixa eu passar essas imagens para cá. Para vender, é preciso obter declarações do cliente sobre o seu problema, sua dimensão e gravidade, na direção das vantagens do produto e serviço. Veja, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, para vender é preciso obter declarações do cliente sobre o seu problema, sua dimensão e gravidade. Não é o profissional de vendas que vai falar sobre o problema do cliente, a dimensão e gravidade. É o cliente que tem que estar dizendo sobre isso. Depois eu vou ter a missão de relacionar o problema, a dimensão, a gravidade e, sobretudo, as implicações em relação às vantagens do produto. Não vamos esquecer, vantagem de um produto é a proposta de ajuda do produto. A ajuda está no produto. A vantagem está no produto. O benefício é quando essa ajuda, que é essa vantagem, satisfaz a necessidade do cliente e transforma vantagens em benefícios ou, se quiser usar o termo, ganhos. Transformar as perdas em ganhos. Ok? Muito bem. Você então, consegue tirar com o cursor essa... Dá para movimentar essa janelinha aí? Vê se você consegue. Não, quando eu estou clicando, ele tá, como ele está animado aí, tá vendo? Entendi. Eu pensei que talvez ele pudesse ser removido aí, mas tudo bem. Tá. Então, a necessidade explícita, tornando mais explícita a necessidade, é igual a problema claro, que é a dimensão, o tamanho do problema e a gravidade. Mais desejo de solução, que são os ganhos. Quanto mais clareza o cliente tiver do problema, dimensão e gravidade, quanto maior for isso, mais desejo de solução ele vai ter. Não vão perder isso de vista, não é? Muito bem. Olhando sobre o ponto de vista, então nós terminamos a visão de necessidade, implícita e explícita. Agora nós vamos para uma visão do produto. Vamos olhar para o produto agora. Do que ele é constituído, um produto? Ele é constituído de característica que descreve alguma particularidade de um produto ou serviço. Todo produto, seja ele tangível ou intangível, ele tem características. Se você for falar de coaching, que é um produto, vamos assim dizer, processo de coaching, quais são as principais características? Você vai ter como dizer as características. E quais são as vantagens? Que seria, descreve como que a característica pode satisfazer a necessidade do cliente. Então, veja, uma vantagem, que é a ajuda, descreve como a característica pode satisfazer a necessidade do cliente. E, por conseguinte, os benefícios. Agora, olha que detalhe interessante. Um benefício descreve como uma vantagem satisfaz uma necessidade, detalhe, explícita, expressada pelo cliente. Não podemos esquecer que necessidade explícita é a soma de problema claro, dimensão e gravidade, mais desejo de solução. Vou aumentar o meu desejo de solução se eu tiver consciência, eu diria até, viu, Celso, um detalhe. A venda consultiva é um trabalho
de consciência para o profissional de vendas e principalmente para o cliente, mas sobretudo para os dois. É um trabalho que o cliente fala assim, cara, foi muito bom ter recebido você aqui. E por muitas vezes, uma venda consultiva, se você está falando com um gerente ou com um diretor, às vezes, por muitas vezes, é chamar outras pessoas para ajudar a dar as informações para poder ter um diagnóstico desse problema. Ou até mesmo fazer uma iniciativa de busca de mais profundidade para poder ter clareza efetivamente do problema, das consequências e, sobretudo, das perdas. O que está se perdendo, não é? Ok. Um exemplo aqui, né? Por exemplo, característica. O carro tem 4 portas. É uma característica do carro. Qual é a vantagem? Uma delas. Oferecer maior comodidade para a entrada e saída dos passageiros. Onde que está a ajuda? A ajuda é maior comodidade. Pergunto, o cliente está com problema de comodidade? Se ele não tiver, vai só se manter em vantagem. Agora, se o incômodo dele com a comodidade for grande, dói muito, ele vai ter muito desejo de solução de um carro 4 portas. Quer fazer algum comentário, Celso? Quanto maior a dor identificada, maior o desejo de solução, né? Isso. É uma regra. Pode guardar isso. Sim. Aliás, é o seguinte, pense em você. Quanto maior, pense numa dor que você já teve, um incômodo, seja físico ou emocional. Quanto maior essa dor vai aumentando, mais desejo de solução. Por isso a importância de você estar diante de alguém para escutar e dimensionar se existe essa dor, né? Tem um outro exemplo aqui. Esse servidor conta com um processador Intel 17 ou i7, né? Vantagem, oferecer maior velocidade e capacidade de processamento. Pergunta, o cliente tem problema de velocidade e capacidade de processamento? Se não tiver, vai ficar só na vantagem. Beleza? Ele pode até querer, mas não é uma coisa premente, né? Não. Ele pode até ser importante, mas não está essencial naquele momento, né? Não está essencial, diferente de importante. Então, as características, vantagens. As vantagens ajudam nas primeiras etapas das vendas, mas nas etapas finais, abordar vantagens não é mais efetivo do que abordar benefício. Abordar benefício, você só vai falar do benefício, aliás, você não vai falar, você vai perguntar. Que ganhos o senhor teria se o senhor tivesse isso, isso e isso resolvido e reduzindo essas perdas? Quais serão os ganhos? Quem fala é o cliente, não somos nós. Nós temos uma crença, uns mais, outros menos, de que se eu falar, eu convenço e eu resolvo. Não é verdade. Não acreditem nessa crença. Acredite na chance do despertar e da clareza de eu ter visão do meu problema. É eu que tenho que ver o meu problema, não é o outro, né? Até porque ninguém convence ninguém, né? Isso é uma crença, né? E se convencer é uma coisa de curtíssimo prazo, com arrependimento. Exatamente. Arrependimento depois. Em geral, o vendedor argumenta demais sobre as vantagens. Olha lá, fica falando do produto. Não entre por esse caminho. E o que fazem os profissionais de vendas? Eles relacionam as necessidades explícitas, o cliente é que falou, expressadas pelo cliente, com as vantagens do produto. É como se fosse fazendo conexão, Celso. Aqui tem uma necessidade explícita do cliente, que é problema claro, né? Dimensão e gravidade. Quando eu relaciono com a vantagem, o cliente percebe o benefício e os ganhos, né? Aí tem desejo de comprar. Aí tem o desejo de solução. Exatamente. Agora, vamos relacionar produto e necessidade. Produtos possuem características e vantagens, nós vimos aí. Uma vantagem que atende uma necessidade explícita do cliente é um benefício, só para reforçar. O cliente não irá comprar se não for apresentado o produto, é verdade. Vai ter um momento certo. E aí, ó, assim, o profissional de vendas deve relacionar as vantagens do produto somente
quando o problema do cliente estiver claro para ambos, e especialmente a confirmação das perdas. O cliente precisa dizer das perdas. Eu queria contar aquele caso que eu tive com o presidente da empresa. Aquilo ali foi uma evidência. Eu fui visitar uma empresa, isso tem 4 anos atrás, um pouquinho mais, uns 5 anos atrás. Eu agendei uma visita, eu e uma consultora em gestão de pessoas, e uma empresa familiar, mas com 3.500 funcionários, na área de serviço, de limpeza, segurança, aqui em Campinas. Aí estou lá com o presidente da empresa, estamos usando essa abordagem de identificar as necessidades, e num determinado momento, fizemos uma pergunta relacionada com o turnover da empresa, o entra e sai de funcionários. Como é que é o entra e sai de funcionários aqui na sua empresa? Daí ele falou, é um pouco grande, viu? O senhor tem ideia disso, de quanto que é esse grande? Aí ele falou assim, só um minutinho. Chamou a diretora financeira. Ô, fulana, o seu Fernando aqui, a Sandra, a consultora, estão me perguntando sobre o turnover, né? O nosso turnover é alto? Aí ela comentou, ele é alto. Aí eu perguntei, pensei nas perdas, né? Financeira. Vamos olhar essa perda financeira. Você tem ideia de quanto vocês estão gastando com essa questão do turnover? Aí ele falou, você tem essa informação? Ele falou, pera um minutinho. Ela foi na sala dela, voltou e trouxe. Aí ela colocou o seguinte, olha, em média, hoje, nós estamos gastando por volta de 4 milhões por ano. 4 milhões de reais por ano. Para quem está escutando, eventualmente, a gente fala assim, opa, uma oportunidade para eu poder oferecer uma solução para a redução do turnover, né? Isso daí parece meio óbvio, mas cuidado, hein? Muito cuidado. Tem uma frase até no final da apresentação que eu trouxe que vocês vão compreender. Quando eu olhei para esses 4 milhões, eu fiz a seguinte pergunta. Ô, fulano, esses 4 milhões te incomoda? Ele olhou para mim, assim, o presidente da empresa, falou assim, sinceramente? Eu falei, sinceramente. Ele falou, não me incomoda. Aí eu olhei para ele e falei assim, e tem alguma coisa que te incomoda aqui na empresa? Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, oh, até que enfim alguém me fez uma pergunta, hein? Eu tenho sim e me incomoda muito. Eu falei, o quê? Ele falou, eu quero vender a empresa. Você tem como resolver isso para mim? Eu quero vender a minha empresa. Chega. Eu não quero mais ter essa empresa. Eu não tenho como te resolver isso. Se naquele momento eu tivesse uma suposição que os 4 milhões por ano eram um problema para o cliente e ele teria um desejo de solução, eu ia cair, eu ia quebrar a cara. Porque não estava como um problema prioritário para ele, apesar de estar gastando 4 milhões por ano. Tinha um outro problema, esse sim estava doendo muito, depois ele me contou, né? Eu perguntei para ele por que incomodava muito, eu estava buscando a dimensão do problema, a gravidade do problema, o que isso estava tornando cansativo para ele, né? E aí ele comentou, mas o que eu quis trazer essa reflexão é da gente tomar muito cuidado que por mais que o cliente tenha feito uma declaração de algo que para nós seria um problema, para o cliente nem sempre é. Pode ter um outro problema que é mais relevante. E então, vice-versa, né? E vice-versa. Exatamente. Então, essa foi um dos cases, vamos assim dizer, que me impactou bastante. Assim, olha, depois que eu saí da entrevista, falei, Sandra, você observou o quanto que nós temos que estar muito atento no que o cliente está dizendo, mas, sobretudo, testar entendimento. Quando eu perguntei, mas isso te incomoda? Ele falou, não. Mas se ele falasse, sim, me fale mais desse incômodo. Olha lá, aí eu vou explicitar mais, para poder pegar a gravidade e a dimensão. Entendeu? Aí, depois de apresentar o produto, o que a gente poderia fazer?
E outra coisa, né? Às vezes o cliente apresenta uma necessidade, uma dor, você dimensiona a gravidade, você dimensiona o tamanho do problema e a gravidade. Terminou esse assunto? Tem mais alguma coisa que o senhor queria me comentar? Ah, eu tenho uma outra questão. Por muitas vezes, não é um só, 2, 3 e 4. E se tudo isso for relacionado com aquilo que você está vendendo, as chances de você poder converter num negócio de benefício é muito grande. É muito grande. Então, importante, né? Essa questão do perguntar e escutar e compreender, né? Fernando, nós estamos aí faltando 5 minutinhos. Sim. Então, fique à vontade aí, mas só para a gente também não avançar demais. Eu Tá. tomei a liberdade, eu coloquei no chat o e-mail do professor Fernando Sarmento. Ah, tá legal, eu agradeço. Porque nós não vamos ter muito tempo, porque graças a Deus foi extremamente rica e profunda aí a sua fala, né? Temos muita gente na sala, graças a Deus, mas eu tomei essa liberdade, Fernando. Fiz bem? Por favor, pode mandar perguntas, se quiser anotar depois o meu celular também, você pode passar o meu celular para o pessoal. Ok. Se quiser mandar um WhatsApp, trocar uma ideia, para mim é um contentamento muito grande poder escutá-los. Outra coisa, só informar, quem está no Instagram vai ver o número de lives que o Fernando tem feito aí. Ah, sim, comecei. Ultimamente ele tem feito muitas lives com gente muito interessante e também os ensinamentos dele individuais. Também está previsto mais um aí agora pelo YouTube também, né, Fernando? Vai ser domingo no Facebook. Facebook? Vai ser um painel, eu e mais 3 profissionais, falando sobre a questão vamos dizer assim, os desafios da liderança em tempos de pandemia. Como é que funciona essa questão da liderança? Fantástico, fantástico. Procurem o Fernando Sarmento no Instagram e no Facebook. Vamos lá. Vocês vão ter sempre muita coisa boa para ver, né, Fernando? Estamos aprendendo, né, Celso? Eu acabei de sair da zona de conforto porque tanto eu como você, né, e todo mundo de uma maneira geral, né, minha vida era mais no campo presencial e não no remoto, não é? Sim. Então eu estou tendo que sair da zona de conforto e ir para a zona do desconforto, né? Eu estou vivenciando a zona do medo agora. Estou passando pela zona do medo para buscar a zona do aprendizado, as novas práticas, para poder chegar na zona de crescimento, não é? É isso Só aí. que tem um detalhe, um alerta, hein? Chegou na zona de crescimento, sabe o que acontece, não? Você volta para a zona de conforto. Exatamente. Tem um detalhe, né, Celso? Falando disso, só para finalizar. Zona de conforto não é porque ela é confortável, é porque nós conhecemos. Quando a gente sai daquilo que a gente conhece para o desconhecido, é que entra na zona do medo, entra na zona do desconforto. Só que se a gente não avançar nesse sentido, né? Primeira live que eu fui fazer, você acha que eu fiquei incomodado ou não? Uma coisa é você falar olhando para uma câmera aqui, né? Você vê que a gente até fala olhando para cá do que está olhando para cá. O correto eu estaria olhando para cá, né? Mas eu interagir aqui, ou assim, olhando e não olhar para cá, ainda eu tenho aquela questão do... Até você comentou outro dia, Celso, os hábitos, né? Sim. A questão dos hábitos. Então, é um desafio, um processo de mudança, né? É contínuo, né? Na verdade, a zona de conforto, ela é desconfortável, viu? Parem para pensar. É isso aí. Fernandão, você é um exemplo para nós, tá? Estamos aí, estamos aprendendo, né? Vamos lá. Indo esse ano para 66, né? É isso aí. Mas já estou digitando o WhatsApp com 2 dedos, viu, Celso? Eu sei. Já estou aqui, ó. Então, finalizando, o resumo: identificar a situação do cliente, reconhecer o problema, identificar a dimensão e a gravidade do problema e despertar o desejo de solução. Esse é o caminho. E para fechar, mapa da mina. Mapa da mina aqui, ó. E para fechar, uma frase.
Erro comum, supor ao invés de perguntar. Não suponha nada, pergunte, né? Faça perguntas. Então, era isso, Celso, que eu tinha, assim, de uma forma resumida, né? Trazer para provocar reflexões, né? Eu não estou aqui ensinando nada para ninguém. A ideia é como pensar sobre isso, olhando para os nossos próprios comportamentos, né? Exatamente, Fernando. E, poxa, gratidão imensa aí por você ter vindo. Você sabe que você mora no meu coração, nós já ralamos muito junto, ainda vamos Nossa, ralar muito. se Deus quiser. Vamos, porque nós não vamos largar o osso tão fácil. Graças a Deus, né? É isso aí. E eu, então, deixei no chat o e-mail do Fernando Sarmento. Procurem Fernando Sarmento no Instagram, no Facebook. Ele tem aí uma série de coisas fantásticas para passar para todos nós. Rodrigo e Pedro falando, valeu, Fernando, obrigado, Fernando. Muito obrigado. Todo mundo mandando um abraço. Façam perguntas para o Fernando, sim. Usem o e-mail dele. Qualquer coisa, se quiser mais alguma informação, me passa aí via e-mail do AVA. Quiserem saber mais alguma coisa do Fernando, mas vocês vão achar muita coisa dele. Esse vídeo está gravado, eu vou disponibilizar, então vocês vão poder ver essa apresentação de novo. Caprichem na síntese crítica, troquem ideias entre as pessoas do grupo, que é isso que faz fixar, né, a informação. Júlia, Viviane, Luiz Daniel, Vitória, onde você vai arquivar a gravação? A Júlia está perguntando. Eu pretendo colocar no Teams. Vamos ver se eu ponho no Teams ou ponho o link no Teams, tá? Na pior das hipóteses, se eu não conseguir, eu ponho no YouTube e mando o link, tá? Mas a gente vai... Vocês vão ter isso daí. Júlia está colocando ok. Desculpa, Fernando, cortei você. Não. Pode terminar. Eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, eu tenho me oferecido nas redes a possibilidade de alguém que queira realizar uma sessão de coaching comigo, sem necessidade de investimento, é até mais para conhecer, para quem tem curiosidade, ou até mesmo e tem algum incômodo, tanto profissional como pessoal, que possa trazer, porque a minha missão como coaching é instigar vocês a encontrarem as suas respostas que façam sentido para que vocês possam, eventualmente, transformar em ações, porque coaching sem ação não é coaching, né? Precisamos agir em busca de algo que vocês desejam. Então, eu estou oferecendo, caso alguém tenha interesse, Obrigado, Fernando. Muito obrigado. pode mandar o celular, eu retorno para a gente poder agendar uma sessão de coaching. Muito obrigado mesmo, de coração. Gabriela, Mariana, todo mundo agradecendo, uma série de pessoas. Esse daí é o reconhecimento aí pela sua presença aqui, por você ter aberto mão de outros compromissos. Imagina. E de coração aí eu agradeço muito. Eu que agradeço. E nós aqui, essa moçada da PUC merece todo o nosso empenho, nossa atenção. Sem dúvida. E que conte com a gente e conte com o Fernando, tá? Eu falo em nome dele também, eu falo em nome de outras pessoas que gostam muito dessa instituição e adoram vir aqui falar com vocês, tá? Luiz Daniel, por mais aulas como essa, Bruna, agradecendo, outras pessoas que eu não consegui ler aqui, viu, Fernando? Muito obrigado, viu? E realmente um prazer muito grande estar com você aí mais esse momento, nós que já vivemos muitas situações e muitos desafios profissionais e pessoais juntos. Sem dúvida. Valeu, Celso, Fernando. eu finalizo com uma outra frase. Você sabe que eu sou meio colecionador de frases, né? Por favor. Estar aqui com vocês mais uma vez, eu traduzo uma frase que diz que a felicidade está na jornada, não no destino.
está no aqui e agora, né? É isso aí, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, cara. Tenha um bom descanso. A todos os alunos aí também que tenham um fim de semana aí abençoado, com as suas famílias, que estejam bem. E semana que vem tem mais. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar um e-mail para mim. E qualquer coisa aí com o Fernando também, aproveitem, conversem com ele, que eu acho que vocês vão ter muito a aprender. Bia mandando bom fim de semana, Carolina, Lucas, uma série de pessoas aí manifestando aí o carinho, viu, Fernando? Muito obrigado. Natália, Gabriela, Ana Carolina, Isabelle e outros que eu perdi aqui pela velocidade aqui. Mirela, Pedro, Brenda, Júlia. Bacana. Muito bom, gente. E gratidão por vocês estarem aqui. E por a gente poder ter essa oportunidade de estar com todos vocês. Sintam-se abraçados. Boa noite para todos aí e que a gente seja abençoado aí. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Celso. Valeu. Muito obrigado. Obrigado eu, meu amigo.